como famílias, inclusive, adorando a Deus, louvando, aprendendo mais dele. A gente sente falta de alguns. Não sei se você está sentindo falta de alguém. Eu estou sentindo falta de muitos, né, que não estão bem de saúde, não estão aqui conosco. E, em especial, eu gostaria de destacar, a irmã Nancy precisou sair, porque a irmã dela, Maria, né, ela não, parece que piorou a saúde dela. Então, estejamos orando para que Deus possa agir na vida dela, né, e que Deus possa dar direção aos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade de saúde. Algumas famílias estão precisando da nossa oração. Você tem orado pela sua família? Ou só quando o irmão Zé Bento chega aqui e fala assim, sua família de oração? Minha família de oração, tem que orar por ela. Pelo menos ora, né? Hoje, né? E precisamos estar orando pelas nossas famílias. Os irmãos têm visto que Satanás está tentando destruir as famílias da sociedade e da igreja, principalmente, né? Principalmente da igreja, introduzindo heresias e pensamentos totalmente avessos ao plano de Deus para a sua família, para a nossa família, para a família do povo do Senhor. Então, vamos orar. Não esqueça de orar pela sua família, não esqueça de orar pela família secreta, e domingo que vem vamos juntos revelar as nossas famílias, né? E quem não comprou minha lembrança pode comprar, eu gosto, tá? Né, irmão Zé Bento? Acho que foi o irmão Zé Bento que me tirou. Então, estou brincando, irmãos. A oração é a que é mais importante. Estejamos orando. E hoje está conosco a Ana Paula. Né? A Ana Paula é amiga nossa, o marido delas é o Cláudio Novo, que está lá na frente, né? Líder das mulheres lá da igreja do Parque Leopoldina, pastor Ronaldo Rony para os mais íntimos, né? E está aqui conosco hoje para falar aos nossos corações, né? Já há bastante tempo que nós a conhecemos, né? Não vou fazer o número, porque senão vocês vão querer fazer continhas, aí não presta, não dá certo, né? Já fizemos muitas viagens missionárias, né? Trabalhando juntos na obra do Senhor. E hoje ela atendeu o convite para estar aqui, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar, pedir a Deus que continue falando aos nossos corações, como já tem falado até agora esse momento. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez estar aqui na Tua presença, te adorando e cultuando. Nos ajude, fale aos nossos corações, que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Seja muito bem-vindo. Eu já até esquecendo de falar da minha sogra. É sogra, não tem problema não, né? Mas é mãe também, né? Está aqui com a gente hoje passeando, né? E está aqui conosco cultuando o nosso Deus. Que Deus abençoe, né? Bom dia, igreja. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, junto com os irmãos. Primeiro, ao convite do Senhor. E depois, pelo convite da irmã Sandra, que conheço a irmã Sandra, não vamos também dizer quanto tempo a irmã Sandra, né, que eu conheço, mas é muita alegria estar aqui com os irmãos, agradecer aos irmãos da família também, que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês. E meu nome é Ana Paula, como o pastor Denilson já falou, pertenço à PIB do Parque Leopoldina. Estou aqui hoje com o meu marido, aquele bonitão que está entrando ali agora. Estou com a minha mãe também, que está aqui à frente, do lado da sogra do pastor Denilson, a minha mãe Efigênia, meu marido Claudionor. E eu sou Ana Paula, como já falei, líder das mulheres do parque, uma mulher única, porque Deus me fez assim. E sou casada para sempre com aquele homem ao máximo que está ali. Então, hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar sobre família. E família é algo tão precioso para falarmos, família é algo tão importante que nós ficamos assim, o que falar mais do que eu sei que os irmãos já têm ouvido durante todo esse mês sobre família. Tanto pelos preletores, quanto pelos hinos, tanto por quem vem aqui como os irmãos na direção do culto, como pelo pastor Denilson, enfim. Falar de família, os irmãos já têm ouvido muito sobre família. E quando a irmã Sandra entrou em contato comigo, eu perguntei à irmã Sandra assim, irmã Sandra, tem tema? A irmã Sandra me passou o tema, resgatando, né, os valores perdidos na família. E ela me falou também da divisa. Aí eu fiquei pensando, com certeza os irmãos já estão ouvindo sobre o resgate dos valores. E aí Deus coloca no meu coração, irmãos, algo que eu costumo dizer que o Senhor primeiro fala comigo.
Primeiro, Ele me ensina. Primeiro, Ele ministra o meu coração, a minha família, para que depois eu possa trazer isso aos irmãos. Primeiro, o Senhor derrama em mim, para que eu possa trazer aos irmãos. E aí eu pensei, os irmãos querem resgatar, como o tema diz dos irmãos, os valores da família. Mas como nós podemos resgatar esses valores? Como tem sido esse resgate? E como já foi falado aqui, as famílias hoje, irmãos, é aquilo que tem sido mais afetado pela sociedade. As pessoas não têm olhado a família, mas como algo criado por Deus, mas como algo que pode ser mudado, deteriorado, transformado pelas leis, pela sociedade de uma forma geral. E a gente vê que as famílias hoje, elas têm sido cada dia mais sendo deturpado os seus valores éticos, seus valores morais, sociais, seus valores emocionais. Eles têm sido totalmente destruídos e deformados por essa sociedade em que vivemos. Nós sabíamos que o Senhor já nos avisou que no final seria assim. Tudo seria totalmente diferente da criação, de como Deus criou o homem e a mulher lá no Gênesis, quando Deus formou a família. E hoje nós vemos a família cada dia mais vivendo tempos tenebrosos, o que diz respeito a valores familiares. As famílias, irmãos, hoje, elas têm sido totalmente afastadas daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E sobre isso, irmãos, vamos ler lá em Colossenses, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler de 18 a 21. Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, de 18 a 21. Na minha Bíblia, ela tem o título como assim, Deveres Domésticos. A palavra do Senhor diz assim, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome neste dia, Pai. Nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor está nos dando. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, nessa manhã tão linda, de um céu tão lindo que reflete a tua glória, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta igreja aqui, plantada neste lugar pelo Senhor, porque, Senhor Deus, essa igreja tem sido compromissada, tem tido comprometimento, Pai, em propagar o teu nome, Senhor. E agora, Senhor Deus, nesse mês da família, a igreja está, Senhor Deus, também restaurando, Pai, falando sobre família, para que as famílias na terra possam estar de acordo com a tua vontade. Abençoa cada membro desta igreja, Senhor. Abençoa as famílias desta igreja. Cuida delas, Senhor. Reflete a tua glória sobre essas famílias, Senhor, no nome de Jesus. E abençoa a tua palavra, Pai, para que possa, Senhor Deus, falar ao nosso coração neste momento. É a oração que eu faço a ti, no nome de Jesus. Amém. Poderíamos ler o texto, fechar e ir para casa. Porque aqui, esses versículos aqui, desse texto, aqui está como a família deve se proceder. Aqui estão os valores da família, valores espirituais da família. E para que a gente possa, irmãos, viver dessa forma que está aqui na palavra, mulheres sujeitas, marido amando, filhos obedientes e pais que não irritam os filhos. Irmãos, são valores que a família está perdendo a cada dia mais. Mas por que ela tem perdido esses valores? E como resgatar esses valores? Em primeiro lugar, irmãos, a casa, o lar dos irmãos, o nosso lar, precisa ser um lugar de honra.
de honra ao Senhor e de honra de um para com o outro. Falando, irmãos, em honra, eu procurei na internet o significado da palavra, nós encontramos vários significados para a palavra honra. Vários. Mas o que eu achei muito interessante, irmão, de todos os significados, que tem a ver com família, tem a ver com relação marido e mulher, com relação a filhos, diz assim: devolver à pessoa o que ela já tem por direito, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela faz. Dar valor. Honra é você devolver à pessoa o que ela tem de direito. E aí nós pensamos no relacionamento familiar. A sua casa, a nossa casa, tem sido uma casa de honra? Em primeiro lugar, precisamos honrar quem? Ao Senhor. Ele está em primeiro lugar. Mas agora, trazendo para nós, nossa vida tem sido, nossa casa tem sido um lugar de honra, ou a nossa casa tem sido um lugar de desonra? Honra, irmãos, também eu vi algo interessante, que é uma consideração devida a uma pessoa. Quando a gente pensa aqui que o apóstolo Paulo fala: vós mulheres, sujeitai aos vossos próprios maridos, vós maridos, amai as mulheres. Quando nós vivemos esse princípio bíblico, nós estamos honrando a Deus, estamos honrando um ao outro. É um princípio da palavra, é algo que está estabelecido para nós, como homem, como mulher, honrar um ao outro. E aí a gente pensa, honrar o meu cônjuge, como eu posso honrar, falando para as mulheres primeiro, como eu posso honrar o meu marido? De que maneira eu posso honrar? Nós podemos honrar os nossos maridos de tantas formas, irmãs. A primeira delas é exatamente o que está na palavra, ser sujeitas. Mas hoje a sociedade tem nos ensinado, a nós mulheres, a não sermos sujeitas aos nossos maridos. Pelo contrário, o feminismo está aí. A mulher pode, a mulher tem direito, a mulher manda nela mesma, a mulher vai à luta, a mulher pode fazer o que ela quer, sem dar opinião, sem ninguém dar opinião na vida dela, ela não deve a ninguém. Ela não deve a ninguém, ela faz o que ela tem na cabeça, ela faz. Mas quando a gente olha para a palavra e vê o que Deus estabeleceu aqui, vós mulheres, sujeitai aos vossos próprios maridos, como convenha no Senhor. Irmãs, é algo que o Senhor tem falado diretamente para nós que somos servas do Senhor. Nós precisamos ser diferentes na nossa casa. Os nossos filhos precisam olhar para nós, principalmente as meninas, e verem em nós mulheres que se submetem aos seus maridos. Só tem algo, irmãs, que até a gente aprende em Mulher Única, só tem algo que você não vai submeter ao seu marido, quando o que ele disser para que faça não é de acordo com a vontade de Deus. Aí a sua submissão a Deus é maior, é a que está em primeiro lugar do que a do seu marido. Agora, irmãs, submissão não é castigo, submissão não é estar debaixo dos pés do marido, submissão, irmãs, é proteção. Submissão, irmãs, é estar debaixo daquele que é o cabeça, daquele que é direcionado por Deus. E você está lá sendo submissa a ele, você está debaixo da mesma proteção. Não é algo ruim como a sociedade tem nos mostrado. É algo da parte de Deus. E o que é que vem da parte de Deus que é ruim, irmãos? É bom, é agradável, é bom para nós. E eu costumo dizer que aquela mulher que é submissa, como eu falei, está debaixo da proteção, aquele problema que vier, o marido está ali, é o cabeça, e você está ali, ó, protegidinha debaixo, guardada por ele. Pensa num guarda-chuva, que até é uma dinâmica que a gente usa. O guarda-chuva é a submissão, e o seu marido está lá segurando. Quando chove, o que você faz? Opa, vou correr para debaixo do guarda-chuva. Então, irmãs, é proteção, a submissão. Honrar o seu marido é ser submissa a ele. Honrar o seu marido é quando ele chegar cansado do trabalho. Ele chega um dia que ele não quer falar, ele está cansado, foi um dia cheio. Você respeitar aquele momento dele. Você oferecer uma comidinha boa. Você cuidar da sua casa. Você manter as coisas arrumadas.
limpas. Não estou dizendo aqui que os homens não possam ajudar, não é isso. Nós estamos primeiro falando o que é honrar o seu marido. É ouvir o seu marido. É, como eu falei, no momento que ele não quer falar, é respeitar esse momento que ele não quer falar. É estar junto. Sabe, irmãs, também honrar é você conhecer os gostos do seu marido. É honrar ele. Meu marido gosta muito de pescar. Ele ama pescar. O que eu fiz? Para mim ter, às vezes, algum assunto mais com ele sobre pescaria, vamos pesquisar alguma coisa de pescaria. E assim eu posso conversar com ele. Isso é honrar. Meu marido gosta de carro também. Qual homem que não gosta também, né? E aí, quando ele está falando alguma coisa, eu pergunto, amor, mas isso serve para quê? Amor, isso serve para quê? E aí a gente vai conhecendo os gostos. Nós somos casados há 22 anos. Então, não estou dizendo para os irmãos que o começo do casamento foi assim, não. Mas o tempo vai nos ensinando. Deus vai nos ensinando e nós vamos amadurecendo nesse relacionamento. Então, se você quer honrar o seu marido, mulheres, sejam submissas a eles. Se vocês querem uma casa em que a palavra de Deus esteja firmada, a começar por nós mulheres, em oração, em busca, é isso que o Senhor quer de nós. E outra coisa também, a questão da honra também e do respeito. A mulher que respeita o seu marido, ela é abençoada pelo Senhor. Os seus filhos olham para essa mulher e vê essa mulher respeitando, vê essa mulher ouvindo. Não estou dizendo aqui também, mulheres, que nós não temos opinião. Não é isso. Temos sim. Podemos falar. Posso chegar para ele e falar assim, quando ele fala alguma coisa, eu falo assim, amor, não, eu não concordo. Mas é em amor. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que aquilo ali pode ser que não sei. Mas a última palavra, ele é dele, porque ele é o cabeça. Ele vai fazer. E ele vai arcar com as consequências. Lembra da proteção, da submissão? Se o que eu vou fazer der errado, nós estamos debaixo da proteção. Então, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. E agora vem uma parte muito boa para os homens, né? Maridos, amai suas mulheres. É tão interessante que o apóstolo Paulo não nos manda amar. Eu acredito, irmãos, porque é algo que Deus já colocou no coração da mulher como algo tão da mulher, da essência feminina, o amor, que o homem, por ter um coração mais endurecido, Deus manda como mandamento, como lei, amar a sua esposa. E amar ao esposo, e tem uma outra versão, tem um outro texto que diz, como Cristo ama a igreja. Irmãos, é um amor incondicional. É um amor em que eu penso assim, em que ele deixa de comer para dar à sua esposa, dar aos seus filhos. É um amor em que ele se sacrifica, como Cristo se sacrificou pela igreja em favor da sua família. Esse é o amor que Deus manda. Esse é o amor que está aqui. E quando o homem ama a mulher, irmãos, como é mais fácil a mulher ser submissa ao marido? É um ciclo. Ama a esposa é submissa. A esposa é submissa, o homem ama a esposa. E esse ciclo não tem fim. Quando é pautado na palavra, quando está debaixo, alicerçado na palavra do Senhor. Então, honrar o homem como cabeça da família e o homem precisa amar a sua esposa e honrar a sua esposa como vaso frágil. Nós somos o vaso frágil. E nós somos aquela em que o Senhor colocou para sermos o quê? Adjuntoras do nosso marido. Aquela que vai estar ali ajudando ele em tudo. Não andando, como fala, atrás, né, que as pessoas falam, mas andando ali do lado do seu esposo. E aí o seu esposo, no momento de aflição, pode olhar para o lado e ver que a tua esposa está ali em oração, cuidando dele. Então, homens, orem por essa mulher, orem pelas suas mulheres. Aí vocês podem falar assim para mim, mas, Ana Paula, eu não tenho um marido crente. Eu não tenho uma esposa crente. Mas você é, então o princípio é para você. Não é para o seu marido, não é para sua esposa. O seu marido pode ter um coração duro,
Mas você é crente, você é serva do Senhor, seja submissa a Ele. Seja submissa. Ame, faça por Ele, honre Ele, que você vai ganhar Ele para Jesus. Lá em Atos diz, eu acho que é 16:13, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Promessa de Deus. Então, se você crê, viva os princípios estabelecidos pelo Senhor na tua casa, na tua família. Seja sujeita ao seu marido. E maridos que não têm esposas crentes, podem falar, não, mas eu vou amar aquela mulher reclama o dia inteiro. Aquela mulher não faz nada em casa. Chega de manhã, sai de noite, fala cada coisa que não tem nada a ver. Agora está na moda o nada a ver, né? E aí, como eu vou amar aquela mulher? Você é crente? Está aqui na palavra? Ame a sua mulher. Ame a sua esposa. Porque você, com amor, vai ganhar a sua esposa para Cristo. Lá na nossa igreja, eu tenho uma irmã, ela é muito minha amiga, essa irmã. E ela é uma irmã que ela tem lutado, tem orado muito pela conversão do seu esposo. Muito. Mas em nenhum momento, irmãos, ela deixa de servir ao Senhor. Ela está lá na igreja, servindo com alegria ao Senhor. E eu sinto a dor da minha irmã, porque quando a gente vai em passeios de família, a minha irmã não vai. Quando tem o jantar dos namorados, como vai ter agora mês que vem, ela não está lá. Quando tem encontros de casais, ela também não está lá. Mas isso não impede ela de servir ao Senhor, de testemunhar dentro da casa dela o que Deus fez e faz na vida dela. Então, irmãos, não fiquem entristecidos se o seu cônjuge ainda não é um crente em Cristo. Continue firmes, fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas aqui ele continua. Então, o casal precisa se tratar com honra, o casal precisa se tratar com respeito. Irmãos, quem já não viu, quem já não ouve casais que não se respeitam? Agora vamos sair um pouco da honra e falar um pouco sobre o respeito, que eu acho que é até um dos valores que a igreja pontuou. O respeito, irmãos, é algo muito importante no relacionamento familiar. Se os pais não se respeitam, os filhos não vão respeitar. Se os filhos veem os pais brigando, se os filhos veem os pais falando palavras que não têm a ver com o reino, ensinando coisas que não têm a ver com o reino, esses filhos não irão respeitar os seus pais. Eles crescerão filhos desobedientes, filhos que não querem saber de Deus, muitas das vezes, e filhos que não querem saber do convívio familiar. Quando a gente olha um homem, uma mulher, um pai e uma mãe discutindo, quando a gente vê essas famílias fora da igreja, mas isso não acontece só fora da igreja, infelizmente, temos dentro da igreja também famílias, pais que brigam, que discutem, que agem completamente diferente dentro dos seus lares, e chega na igreja, parece que é outra pessoa, e até confunde os filhos, que os filhos não sabem quem é meu pai, quem é minha mãe. É quem está na igreja ou é quem está em casa? Eu achei interessante esse hino que os irmãos cantaram, que em casa eu sou quem realmente eu sou. Acho que é algo assim. E é verdade, irmãos. Porque às vezes nós vestimos máscaras para sair de casa. E dentro de casa nos mostra quem realmente nós somos. Então, quando os filhos veem os pais brigando, discutindo, se desrespeitando, eles vão respeitar esses pais por quê? Se a começar os dois se desrespeitam. E eles começam a ver isso. E eles começam a sentir que eles não precisam fazer isso. E é algo tão interessante, irmãos, que uma coisa tão simples para os filhos passarem a respeitar os seus pais, que os pais não podem, não devem mentir para os seus filhos. A mentira, irmãos, é algo que tem destruído as famílias. O que é uma mentira? Às vezes a gente fala assim, uma mentira boba. Não existe mentira boba para o Senhor. Mentira é mentira. E o pai da mentira nós sabemos exatamente quem é. Então, quem mente se faz filho dele. Então, nós temos que ter esse cuidado com as crianças. Algo simples. Quem tem filho pequeno. Vamos no mercado, depois papai e mamãe passam na pracinha. Aí sai do mercado e vai para casa. Não vamos na pracinha? Não. Você mentiu ou não mentiu? Você mentiu. E a criança vai crescendo, aprendendo a mentir também. E aprendendo também que não precisa. A palavra dela também
serve para nada. Os pais mentem, os pais prometem e não cumprem. Então, por que eu vou fazer também? E as crianças começam a crescer pensando dessa forma, com esse desrespeito. Quem nunca, irmãos, também, a campainha toca, diz que eu não estou. O telefone toca, diz que eu não estou. Irmãos, às vezes achamos que é mentira boba, mas as crianças, elas estão ligadas em tudo que os pais fazem. Em tudo. E é nessa idade de criança que os irmãos estão formando o caráter dessa criança, desse adulto. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças no dia de hoje? Nós temos criados nos princípios bíblicos ou nós temos criado essas crianças nos princípios do mundo? Elas vão crescer, vão se tornar homens e mulheres, vão casar, vão constituir famílias. E como serão essas famílias? E aí, no futuro, a gente pode ouvir, mas você não me ensinou isso, mãe? Você não me ensinou isso, pai? Você me ensinou a mentir. Você me ensinou que a palavra não tem valor. Você me ensinou que eu não preciso honrar. É isso que você me ensinou. E também, irmãos, algo que a gente precisa muito ter essa honra aos filhos também, esse convívio com os filhos. Hoje nós estamos num mundo totalmente informatizado. Os filhos se trancam nos quartos, agora subindo um pouquinho, os adolescentes, trancam-se no quarto com celular, os pais na sala com celular, ou vendo uma série, não estou falando aqui que isso é prejudicial, não estou falando isso que você não deva ver um filme, que você não deva usar o seu telefone, não é isso. Mas por que não fazer como família? Por que é mais fácil meu filho estar no quarto para não me dar trabalho, meu marido está no celular porque eu não preciso conversar com ele, e eu estou no meu celular também ouvindo minha série porque está tudo bem para mim? Irmão, se você quer que esses valores que estão aqui sejam resgatados na sua família, você precisa honrar a sua casa como algo que foi Deus que criou. A família é algo que nasceu no coração do Senhor. E quando a gente desonra a nossa casa com princípios que o mundo está nos apresentando, nós estamos desonrando ao nosso Deus. E o Senhor tem ficado entristecido com as famílias nos últimos tempos. E não estou falando de famílias do mundo, famílias de dentro da casa do Senhor. E aqui ele continua dizendo algo interessante também. Vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Filhos, temos promessas. Honra teu pai e tua mãe para que se acrescente seus dias na terra. É promessa do Senhor. Então, filhos, obedeçam seus pais. É tão interessante a ordem que foi dada aqui. Não sei se os irmãos já repararam que começou com as mulheres. Paulo começou dizendo às mulheres a sujeição, aos maridos o amor e aos filhos a obediência. Mas os filhos só podem obedecer a uma mãe que é submissa e a um pai que ama. Então, irmãos, a começar pelo casal, se querem ter uns filhos obedientes, primeiro esse casal precisa ser obediente à palavra do Senhor. Porque senão, essa obediência dos filhos não vão acontecer dentro do seu lar. Um lar de honra, um lar de respeito, um lar que agrada o nosso Deus, tem esses 3 princípios estabelecidos: sujeição, amor e obediência. E aí os filhos podem falar também, como eu já falei, a questão de obedecer. Por que eu vou obedecer meu pai e minha mãe? Por que eu vou obedecer filhos que estão aqui que não têm pais crentes? Se tiver aqui, por que eu vou obedecer se eles não são crentes? Estabelecido pelo Senhor. Através da sua obediência, você ganhará os seus filhos para o Senhor. Tudo é o nosso testemunho. Tudo é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós não podemos ganhar com a força. Nós não vamos nunca ganhar os nossos entes queridos com a força, mas com o nosso testemunho de vida, de transformação que o Senhor Deus faz na nossa vida. Continuando, irmãos, nós falamos da honra no lar, mas também uma família, para resgatar os valores, precisa ser uma família que tenha uma vida devocional.
Os irmãos lembram do culto doméstico? Os irmãos ainda lembram do culto doméstico? Já ouviram falar em culto doméstico? Irmãos, como isso é importante. Como isso é algo fundamental na vida da família. A Bíblia diz lá em Salmo 119:5 que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e que clareia o meu caminho. Então, se eu quero uma vida que eu possa resgatar valores, eu preciso ter uma vida devocional com a minha família. Aí os irmãos podem dizer assim, mas eu não tenho tempo. Meu marido sai cedo, volta tarde, meus filhos vão para a escola. Não tenho tempo. Mas será que uma vez a semana os irmãos não têm tempo para fazer um culto doméstico? Será que uma vez na semana não tem como juntar a família, reunir a família para louvar, para cantar ao Senhor, para explanar a palavra? Será que não tem? Temos, irmãos. Se nós pararmos e pensarmos, nós temos. Só que nós hoje estamos dando importância a outras coisas do que a palavra do Senhor, do que ler a palavra do Senhor, do que esse momento em família. Algo também que tem sido esquecido nas famílias, irmãos, é a mesa posta, a mesa do café, a mesa do almoço, a mesa da janta. Irmãos, é um momento que a família tem perdido de ensinar os seus filhos, de educar as crianças, de conversa. É um momento que tem sido abandonado, é um momento precioso. Mulheres querem honrar sua casa, sua família, posta a mesa para um almoço, usa sua melhor louça, usa sua melhor toalha. Para que você está guardando aquele presente de casamento há 20, 30 anos? Se você pode usar com a sua família, que é um presente de Deus. Então, faça a mesa. É um momento de conversar, é um momento de você saber dos seus filhos, o que está acontecendo, como foi o dia. Não tem tempo no café, não tem tempo no almoço, faz a janta. E aí você vai saber o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho. Os pais vão poder ouvir o que os filhos estão passando. Que às vezes, irmãos, os filhos estão passando por momentos tão difíceis na escola e os pais não sabem, porque eles não têm tempo para conversar. Porque eles não querem conversar. Porque o celular é mais importante do que conversar com seus filhos. E eu vi essa semana um videozinho no Instagram que fala exatamente sobre isso. Uma menininha pequenininha. O pai falando, o pai no celular, era até o pai o tempo todo, e a menininha veio falar com o pai. Ficava batendo na perninha do pai e o pai no celular. E aí foram passando o vídeo, a menininha crescendo. Quando ela chegou na adolescência, o pai foi falar com ela. Aí ela pegou o celular, olhou para ele, virou as costas e foi embora. Por quê? Esse pai não plantou nessa criança esse relacionamento, essa intimidade. Irmãs, eu acho tão bonito, irmãos. A minha irmã mais nova tem 2 filhas. A mais velha está com 13. E vocês verem a amizade que elas têm. Minha mãe até ontem estava falando isso. A Sarinha chega da escola já dentro do carro, né, mãe? Minha mãe está ali. Ela já começa a contar o que aconteceu. Mãe, aconteceu isso, foi assim, foi assado, fulano falou isso. Porque a minha irmã criou essa intimidade com as meninas. Elas têm intimidade, elas têm liberdade para chegar a elas e falar o que elas quiserem e perguntar o que elas precisam, para não aprender na rua, para não aprender no telefone, com as coleguinhas, que vai ensinar tudo aquilo que não é de Deus. Então, irmãos, nós precisamos, desde pequenas as crianças, plantar no coração delas, inculcar na mente delas a palavra do Senhor. E ter essa intimidade. Irmãos, como é bom sentar no chão, brincar com as crianças. Bota essa criança aí interior para brincar. Conversa com a criança, brinca. Joga bola com os meninos, com as meninas, solta pipa. Irmãos, nós precisamos ter esse contato com as crianças. Elas estão sendo criadas pela televisão. Elas estão sendo criadas por joguinhos, por internet, por Netflix, não fazendo propaganda. Elas estão sendo criadas por isso, irmãos. Enquanto nós estamos perdendo momentos preciosos de formarmos mulheres e homens que vão servir ao reino. E aí, irmãos, esse momento da palavra, esse momento do culto doméstico,
Não tem o tempo, faz à noite, como eu falei, posta a mesa, faz naquele momento, momento de oração. É o momento de ensinar os filhos a orarem. Porque às vezes os pais pensam que é a igreja que tem que ensinar. Mas não é não. Os valores começam dentro do lar. Então esse tempo da mesa é algo fundamental para a família, o momento de buscar o reino. Mas, irmãos, algo que também que é fundamental na família, também sobre a devocional, é o momento marido e mulher. Homem e mulher, marido e mulher, mãe e pai, precisam estar em oração constante. Isso que eu digo constante, irmãos, é todos os dias. O marido e a sua esposa precisam orar todos os dias pela sua família. E orar, irmãos, em concordância. O que eu quero dizer em concordância? Algo simples, algo bobo. Eu quero minha casa pintada de branco, mas o meu marido quer minha casa pintada de azul. Vamos dizer assim, eu falo, Senhor, nos dê dinheiro. Aí eu oro sozinha. Senhor, que o dinheiro venha para mim comprar tinta branca. Aí meu marido do outro lado, que a gente não conversou, Senhor, comprar tinta azul. Então, irmãos, orar em concordância. Primeiro conversam. Qual é o sonho? O que a gente quer para a nossa família? A gente quer uma casa, comprar um carro? Qual carro? O que é melhor? E aí depois vocês vão orar em concordância. O casal precisa estar orando assim, para que o Senhor ouça a oração daquela família, para que o Senhor ouça a oração deles. E não desistir da oração, persevera, está difícil? Estou pedindo uma casa há 20 anos e ainda não chegou? Não desista. Continua orando. Será que você tem orado certo? Será que você tem orado em concordância? Será que seu marido está pedindo uma casa de 2 quartos e está pedindo uma de 3? Você quer um quintal grande, mas ele quer um quintal cimentado? Temos que concordar com todas as coisas. O Senhor quer que a gente concorde. Então, conversam antes e orem ao Senhor. E o momento de orar é os irmãos estarem sozinhos no seu quarto. Orem ali, busquem ao Senhor, que o Senhor vai atender ao pedido de vocês pela família. E persevere, irmãos. Persevere em oração, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E o que Ele quer que a gente o busque, e o busque todo o tempo. Não pare de buscar o Senhor. Não deixem que a vida tire isso de nós, mas que a gente continue firmes buscando ao Senhor em concordância. Casal que busca ao Senhor em concordância é um casal vitorioso. É um casal em que o Espírito Santo está ali atuando todo o tempo. E orar com seu marido e orar com a sua esposa os aproxima a cada dia mais. A intimidade cresce, a intimidade espiritual, a intimidade como casal. E ali você pode orar, às vezes, é algo que você não ora com seus filhos. E ali naquele momento você tem essa comunhão entre vocês dois e o Senhor, de orar em concordância com aquilo que o Senhor quer. E não desistir, irmãos. Não desista daquilo que você tem pedido ao Senhor. Não deixe as coisas do mundo tirar de você a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Não deixe aquilo que a televisão, que o mundo, que as pessoas têm falado aí fora, tirar a certeza de que Deus nos escuta e que Ele vai atender no tempo dEle, da forma dEle, da maneira dEle. E o tempo pode ser amanhã. Os irmãos podem orar hoje e Deus atender amanhã. Mas também pode durar 20 anos, 30 anos. Ou você pode orar tanto e não ver acontecer e acontecer depois. Então, irmãos, não deixem de orar. Não deixem de orar pela sua família. Não deixem de buscar o Senhor todos os dias. Esses valores que os irmãos têm colocado aqui é através de oração, é através de joelho no chão, é através, irmãos, de buscar o Senhor incansavelmente. O mundo, irmãos, ele nunca vai querer que a família seja uma família estruturada. O mundo quer uma família totalmente fora dos princípios bíblicos. E quando a gente vê essas leis que estão querendo ser aprovadas, né, a gente se escandaliza, a gente pensa, como assim? Como assim o mundo está dessa maneira? Mas nós que somos servos do Senhor precisamos viver de acordo com a palavra, viver aquilo que Deus estabeleceu para minha casa e para a casa dos irmãos.
E se eu quero, irmãos, exatamente como eu falei, para a gente já ir chegando ao fim, ter esse momento, irmãos, de... só um pouquinho, voltar um pouquinho. Esse momento da oração do casal é um momento também, irmãos, que, como eu falei, torna o casamento mais sólido e é também um momento do perdão. É um momento se houve alguma mágoa, é um momento daquela conversa mais íntima, daquela conversa mais... que você possa pedir perdão ao seu marido, que você possa conversar com a sua esposa, algo que você não está gostando, algo que está acontecendo. Porque, às vezes, irmãos, os casais deixam chegar a um ponto em que precisa ir, vamos dizer assim, nós que somos crentes, ter que ir ao gabinete. Por quê? Se nós podemos conversar em casa, se nós podemos ajustar o casamento em casa, se nós podemos pedir direção a Deus e ajustar as coisas. Por que deixar chegar a um ponto em que eu preciso ir ao gabinete pedir ajuda? Não estou dizendo com isso que nós não devemos fazer. Tem casos, irmãos, que nós precisamos. Mas tem outros casos, irmãos, que às vezes a gente vai no gabinete. Por que não, pastor? Dá um jeito naquela minha esposa, pastor. Ou então dá um jeito no meu marido, poxa. Algo simples que você podia ter resolvido dentro de casa. E aí você deixa passar. E aí o inimigo, irmão, só precisa de uma brecha para ele entrar e fazer a desordem que ele quer na sua casa, na nossa casa e na nossa família. Então, irmãos, você quer resgatar esses valores, restaurar esses valores, honrando a Deus, honrando a sua casa, mulheres sendo submissas aos seus maridos, maridos amando a sua esposa e os filhos sendo obedientes. E os pais, que eu esqueci de falar, não irritando aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. E aí, como um pai pode irritar um filho? Nossa, de tantas maneiras, né? Um pai que não conversa, um pai que diz simplesmente não. Quem já passou por isso? A gente que é filho, né? Todos somos filhos, mas eu me lembro quando a gente falava alguma coisa assim, uma coisa que me irritava um pouco, fala com a sua mãe. A gente é mãe. Fala com seu pai. Pai, não, fala com a sua mãe. E o filho fica nesse ping-pong. Isso não irrita? Irrita. Irrita. É algo assim simples. Algo simples. Algo que irrita. Então não irrita o seu filho. Seja firme. Seja constante. Explique por quê. Não pode por quê. Não deixe o seu filho sem resposta. Não deixe os seus filhos achando que você não deixou por não ter deixado, porque é ruim. Ou porque... outra coisa, explique. Não vai por isso, não pode por isso. Isso é assim, isso não é assim. Então não irrite o seu filho, para que ele possa te obedecer. Lembra da mentira que eu falei? Lembra das promessas não cumpridas pelos pais? Também é algo que irrita os seus filhos. Vamos passar na pracinha, ainda mais as criancinhas. Aí o carrinho passa em frente à pracinha. Você falou que ia... Não, vamos para casa. E aí a criança ali já fica irritada, né? E depois não queremos, depois vamos perguntar, por que essa criança é assim? E aí não sabe por quê. Então, queremos ter amor, fidelidade, respeito. E aqui eu botei até outros, irmãos. A sua casa tem honra, você vai ter amor, você vai ter fidelidade, você vai ter respeito, você vai ser solidário, uns vão ser solidários com os outros. Vamos ter pessoas responsáveis dentro da casa. Vamos confiar um ao outro, no outro. Vai ter disciplina dentro do lar. E vai ter empatia dentro do lar. Agora, se você tiver uma vida devocional, você aprende com a palavra, você vai ter união. Porque aquele momento ali já vai gerar união. Você vai aprender a ser tolerante. Você vai aprender o amor. Nós vamos aprender o quê? O perdão. Só aprendemos o perdão com o Senhor. Vamos aprender a compaixão, a alegria. Irmãos, abrindo um parênteses, como tem faltado alegria nas famílias. Mas é porque os princípios estabelecidos pelo Senhor não têm sido vividos nas famílias. Por isso que a alegria não está sendo algo dentro do seio familiar. E aprendendo com a palavra, também vamos resgatar a gratidão. Ensine os filhos a serem gratos. Ensine. Nós precisamos primeiro ter um coração grato, mas precisamos ensinar aos filhos a serem gratos. Vamos também
resgatar a bondade, a confiança e a paciência. Algo também que dentro do lar tem sido totalmente esquecido, que é a paciência. E a gente só pode ter paciência com o amor. O amor é o princípio de todas as coisas. Irmão, se nós resgatarmos o amor no seio familiar, nós vamos resgatar todos os outros valores dentro da nossa família. Que o amor é o princípio de tudo. O amor que vem do Pai para nós. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar os irmãos no dia de hoje. Que as famílias desta igreja possam ser famílias com os valores restaurados, resgatados. Famílias que brilhem, que sejam, cada casa seja um farol a iluminar. Que vocês possam, a cada dia, serem mulheres submissas, serem homens que amem, serem filhos obedientes e serem pais que não irritem os seus filhos. Que Deus o abençoe. E se você hoje ainda não tem a sua família toda aos pés da cruz, não desista. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém.